Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus para que você refletisse. E esse versículo ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 24, que está escrito assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Olha só que coisa interessante, Jesus ele veio aqui dar uma orientação aos seus discípulos, a todos aqueles que estavam ao redor de Cristo, porque nós sabemos que nem todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus estavam ali por quem ele era, mas sim muitas pessoas por razão dos milagres que Jesus realizava. Então Jesus ele olha para aquelas pessoas e ele coloca a seguinte questão: caso vocês realmente queiram serem os meus seguidores, meus discípulos, então eu vou dizer para vocês como é que isso vai funcionar. E aí Jesus ele diz aqui uma coisa muito, muito interessante. Primeiro, ele disse: caso vocês queiram de verdade serem os meus discípulos, meus seguidores, então vocês precisam negar-se a si mesmo, ou seja, é necessário que vocês contrariem as suas próprias vontades, porque a vontade de vocês é imperfeita, a vontade de vocês é desagradável, a vontade de vocês não é boa, mas a minha vontade é boa, a minha vontade é agradável, a minha vontade é perfeita para a vida de vocês. Então, a primeira coisa é negar-se a si mesmo, é contrariar aquilo que eu acho que é bom para mim, mas deixar de lado os meus achismos, aquilo que eu tenho como certo, e olhar para os seus ensinamentos e verificar se o que eu penso está alinhado com o que Jesus pensa, com o que a palavra de Deus ela me ensina. Segunda coisa, Jesus disse: olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz do Senhor Jesus foi a sua missão, dada pelo Pai, por Deus. E a missão de Jesus foi vir a este mundo, pregar o Evangelho, as boas novas, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo e depois, na cruz do Calvário, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Foi uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, uma vida de submissão a Deus. Tomar a cruz é isso. E eu pergunto para você: você tem negado as suas próprias vontades, os seus próprios desejos? Você tem contrariado a sua vontade quando ela não está alinhada à vontade de Deus, pelo que Jesus ensina, pela própria vontade do Senhor? Ou você continua sendo o condutor da sua vida? Então, existe um modelo a ser seguido. Nós não podemos servir a Jesus da maneira que nós achamos que podemos servir. Existe um padrão a ser seguido, existem normas. O próprio Senhor Jesus estabeleceu essas normas, e para ser discípulo de Jesus não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Então a cruz de Jesus foi submissão a Deus, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Ele disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus ele renunciou, ele contrariou as suas próprias vontades, e como eu já disse, foi uma vida de submissão, de obediência, de santidade, uma vida de total sacrifício, uma vida de total dependência de Deus. Jesus ele orava sempre, Jesus ele estava sempre com o Pai, Jesus ele sempre estava fazendo a vontade do Pai, e ele não parava, de cidade em cidade ele ia anunciando o Evangelho da salvação, ensinando as pessoas como
herdarem a salvação. Qual é a nossa cruz hoje? Qual é a nossa missão? É simplesmente obedecer os seus ensinamentos. Ele disse na sua palavra: aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. Os que me amam são os que ouvem os meus ensinamentos e os obedecem. Ser um cristão significa viver uma vida de renúncia. E eu pergunto para você, se for preciso, você está disposto a perder a sua própria vida por amor a Jesus? Você está disposto a perder emprego? Você está disposto a muitas vezes a perder amigos ou a sua própria família, porque muitos se afastam, porque muitos vão te odiar pelo nome de Jesus, que você agora que você professa, que você confessa? Então, vida com Cristo é uma vida de submissão. E eu te pergunto, você tem sido submisso à vontade de Deus ou à sua vontade? Hoje a nossa cruz é uma vida de obediência, é uma vida de santidade. É o que a Bíblia chama de porta estreita, e são poucos os que entram por essa porta. Qual é a porta que você tem entrado? Você tem vivido para fazer a sua vontade? Porque Jesus ele continua dizendo assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Então são pessoas que não trocam o seu estilo de vida pelo estilo de vida de Cristo. Se você não trocar a sua vida, o seu estilo de vida, pelo estilo de vida de Jesus, que é uma vida de pureza, de sacrifício, de oração, de compromisso com Ele, de compromisso com Deus, uma vida onde nós devemos nos sujeitar a Deus, honrá-lo, ter compromisso inclusive de estarmos sempre congregando. Enfim, é uma renúncia. Eu troco as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor Jesus. Não é que Jesus ele disse que eu preciso cancelar as minhas vontades, que eu não posso mais ter os meus desejos ou fazer os meus planos. Não é nada disso. Na verdade, eu preciso chegar diante do Senhor com todos os meus planos, os meus desejos, e colocá-los diante de Deus e dizer: Senhor, estes são os meus planos. Mas se alguns desses planos não estiverem de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, então também eu não quero. Eu vou tirar da minha lista de desejos. É isso que nós temos que fazer, apenas alinhar. Vida com Deus é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é uma vida de oração, de compromisso com a verdade, de se afastar do pecado, de se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É de olhar para a palavra, porque a Bíblia diz que nós devemos procurar a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então isso é tomar a nossa cruz, é ser discípulo, e discípulo é continuar o ministério de Jesus. E eu pergunto: quantas almas você ganhou para Jesus? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus, do Evangelho, para as pessoas que estão ao seu redor? Quantas pessoas você trouxe à igreja, se é que você tem vindo à igreja? Por quantas pessoas você orou, se é que você tem orado? Para quantas pessoas você pregou a palavra, se é que você tem estudado a palavra? Então, você tem sido discípulo? Essa é a porta estreita, e a palavra de Deus diz que infelizmente são poucos os que vão entrar por essa porta. Essa é a porta que nos conduz à vida eterna. Então, quem não tem uma vida segundo esse padrão que Jesus estabeleceu, ele está caminhando pela porta larga, e infelizmente são muitos os que estão caminhando por essa porta larga, que o final dessa porta é a perdição eterna. Pense nisso. Você está vivendo para você ou está vivendo para o Senhor? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.